Bem, pessoal, estamos de volta aqui com a correção do teste de inglês, agora com as respostas comentadas de 11 a 20. Questão número 11. Ordenhar em inglês, primeira opção. Ordenhar em inglês é o verbo to order, ordenhar em inglês é o verbo to call e ordenar em inglês é o verbo to milk. Bom, primeira opção, totalmente errada. Eu nunca ouvi essa palavra ordem até o dia que eu criei esse exercício, porque isso aqui foi inventado por mim. Se você encontrar isso em algum dicionário em inglês, você me fale, porque eu desconheço a existência dessa palavra. Eu fiz até pensando parecido com ordenhar, né? O pessoal vai cair nessa aí. A segunda opção, ordenhar em inglês é o verbo to cow. Cow é vaca, de cowboy, né? Poderia até associar a ideia de vaca com ordenhar, mas não é a resposta correta. A resposta correta é a terceira. Ordenhar em inglês é o verbo to milk. Então a resposta da 11 é a terceira opção. To milk, verbo ordenhar. A 12ª questão. I am a teacher, como primeira opção. I am teacher e a terceira, I a teacher. Bom, a opção correta é a primeira. Eu vou comentar as outras que são erradas, né, mas basicamente nós brasileiros não somos obrigados a colocar nenhuma palavra após o verbo, entre o verbo e o substantivo que vem depois de um verbo. Então nós falamos eu sou, verbo ser, professor. Vem o substantivo contável, professor, logo depois do verbo ser. Em inglês é proibido. Quando o substantivo é contável, tem que ter uma palavra entre o verbo e ele. Então eu não posso falar I am teacher, né, sem colocar a letra A, no mínimo, entre o verbo e o sujeito. Determinantes são palavras que indicam que aquela outra que vem depois tem uma determinada, pertence a uma determinada classe gramatical. Não é apenas a letra A, o artigo A, que em inglês é uma, né? Ou AN, que é acrescentado um N a esse A para poder emendar. Por exemplo, eu falo uma maçã, eu falo an apple. Boto um N para ficar mais fácil pronúncia, né? Mais agradável, né? Falar a Apple fica cacofônico repetir esse som dobrado de A. Então, na verdade, nós temos que colocar uma palavra em inglês. Se em português não colocarmos nada, será esse A ou esse AN que é obrigatório colocar. Mas poderia ser outra palavra, poderia ser um possessivo, né? I am your teacher, poderia ser isso, seu. I am a good teacher, eu sou um bom professor, poderia ser um adjetivo, enfim, alguma palavra tem que vir entre o verbo e o substantivo contável. Aqui nós temos a primeira opção, I am a teacher, que é a correta. A segunda opção, I am teacher, está errada porque não tem o determinante entre o verbo e o substantivo contável, teacher. E a terceira opção está errada porque não tem sequer o verbo, né? I a teacher, é como se eu, um professor. Parece meio Homem das Cavernas falando. 13ª, essa para testar o seu conhecimento sobre adjetivos em inglês. Antes de falar das opções, eu quero dizer o seguinte: adjetivo em inglês é palavra invariável, ou seja, não varia nem gênero nem grau. O que eu quero dizer com isso? Em português, um adjetivo tem masculino, feminino, singular e plural, como por exemplo amarelo, amarela, amarelos, amarelos. Às vezes só tem singular e plural, como azul, azuis, mas um adjetivo em português varia, no mínimo varia em grau, e às vezes varia, na maioria das vezes varia em gênero também. Podendo até ter 4 formas diferentes de se escrever, dependendo se é masculino, feminino, singular e plural. Porém, em inglês, adjetivo é palavra invariável, a mesma palavra vai ser usada no lugar do masculino, feminino, singular e plural em português. Então, primeira coisa, guardar isso, que não varia. Adjetivo não bota S para fazer plural, por exemplo, como é o que eu estou tentando descobrir nessa questão, se você sabe. Então, nós temos American cars. Perfeito, a primeira opção correta, American, americanos, americanas, sem S, e cars no plural. Então, American cars, a carros americanos. Já a segunda opção, car American, está errado, porque na verdade também uma outra regra do adjetivo é que em inglês o adjetivo vem antes do substantivo, que ele modifica. Então nós temos, por exemplo, American Airlines, companhia aérea, veio depois da palavra American, ou seja, American
inclusive sem S, mas significa americanas. Airlines, linhas aéreas, American Airlines. Casa Branca, por exemplo, White House, ou seja, não é House White, né? Primeiro o adjetivo branco, depois casa. E a mesma coisa quando o carro é americano, é American Car. Quando é mais de um carro americano, American Cars. E a última opção está errada, porque justamente está Americans Cars, botando S no adjetivo, quando isso não é permitido em inglês. Questão 14, 14ª. He is my dog, como primeira opção, e correta. Você pode até achar que chamar um cachorro de he, pelo que você aprendeu no primário, lá na escola, no ensino básico do inglês, que animais deveriam ser tratados como it. Mas a regra não é essa. It é para animais, se você quiser, é facultativo chamar de it, ou usar he ou she, ele ou ela, se você souber o gênero, o sexo desse animal. Ou seja, chamar um cachorro de he é correto. He is my dog. Ou seja, se fosse uma cadela, she is my dog. Enfim, nós podemos usar o he ou she para animais. A opção número 2 que eu fiz para induzir vocês a erro, eu coloquei it's my dog, só que um it's direto, uma única palavra sem um apóstrofo S. Esse it sem S, sem apóstrofo, com S direto no it, não é it is, ele é. Na verdade, é o pronome possessivo ou adjetivo possessivo dele, quando se trata de dele que pertence a um animal, uma empresa, uma entidade que não é um ser humano. Então, it's my dog, sem apóstrofo, seria praticamente dizer dele meu cachorro. Então, não é. E a terceira opção, it's, com apóstrofo S, é it is my. Até aí tudo bem, ele é meu. Mas aí veio dogs, então não pode ser it is, deveria ser they are my dogs. Dogs no plural. Não poderia o verbo ser is, né? Teria que ser are, e o sujeito não poderia ser it, deveria ser they. Então a opção correta na 14 é a primeira. A 15ª, he is my car. Ora, um carro não pode ser chamado de ele, não tem sexo, não tem gênero. Porém, a segunda opção aqui, she is my car, é correta. Você pode até estranhar, mas o carro não tem aparelho reprodutor, por que eu vou chamar ele de ela? Em inglês, chamar um objeto de she é usar o she para falar de um objeto é quando você se dirige àquele objeto de maneira carinhosa. Ou seja, para eles, carro não é macho nem fêmea. Para nós é que carro é um substantivo masculino ou carro, a casa é feminino. O português tem essa ideia, para eles não, para eles é neutro. Ou seja, não é nem masculino nem feminino. Mas eles usam she para se dirigir de maneira carinhosa a um objeto. E nesse caso, você vai continuar traduzindo ele é o meu carro, mas vai entender que quando a pessoa usa she, ela gosta muito daquilo, né? Então cuidado para não encostar naquilo e arrumar um problema. E a outra opção, que muitos até colocaram lá, né? It's my car, foram induzidos a erro, porque esse it's não está separado o S por apóstrofo. Então, não é it is my car, é it's, é dele meu carro, uma frase sem sentido. Então, há que se observar que it's com apóstrofo S e it's sem apóstrofo são coisas diferentes. Aliás, para que você saiba, é um erro comum de grafia de americanos. Os americanos às vezes erram ao escrever esse it's colocando sem apóstrofo. E se você estiver na internet lendo alguma coisa, você pode ser induzido a erro. Então, americanos erram na grafia, assim como brasileiros também erram. E um erro muito comum é botar it sem botar apóstrofo, feito isso, essa bobagem por americanos. Então, não estranho, né? Mas é incorreto fazer isso, e no caso aqui ficaria uma frase absurda se o it sem apóstrofo fosse a resposta correta. A resposta correta, então, na 15 é she is my car. Na 16ª, the car is mine. Ora, a segunda opção, the car is mine. E a terceira opção, the car is mine. A segunda opção, the cars is mine. Cars com S. Bom, a primeira está errada. O meu, em inglês, quando é de início de frase ou de meio de frase, é my. Mas quando o meu é em final de frase, é mine. M-I-N-E.
Então a primeira está dizendo the car is my, MY, não pode, está errado. Deveria ser mine. A segunda opção também está errada, porque está falando assim, the cars is, ou seja, os carros seria dizer isso, né? Então teria que ser the cars are, para que essa aqui fosse correta. O mine, que é o meu de final de frase, está correto, M-I-N-E. E ó, mine, não é mine, ok? Não falo E a terceira opção, the car, um único carro, is mine. Meu de final de frase correto. E como é um carro só, is, Então a opção correta na 16 é a última, the car is mine. A 17ª questão, he can open the can. A outra opção, he can't open the can. E he can open can. Bom, esta envolve conhecimento de verbos modais, no caso, o verbo poder. He can open the can. A letra A é a correta. Comentando as outras, você vai entender por que a primeira é correta. A segunda opção diz assim, he cans. Verbos modais não levam S na terceira pessoa. Verbo to work, I work, you work, he, she, it, works. Drink, drink. Na terceira pessoa, he, she, it, drinks. Mas modal não leva S na terceira pessoa do presente. Por isso, he cans elimina. Open the can. Até aí daria certo, mas no caso o cans não leva S. A terceira opção, he can open can. Ora, não pode haver um substantivo contável, que é lata, logo depois do verbo. Olha, ele pode abrir lata. Tem que ter uma palavra entre o verbo abrir, open, e a palavra can. Então, essa estaria quase certa, se não houvesse a ausência do determinante do substantivo lata. Então, sobrou a opção he can, sem S, open the can. Ele pode abrir a lata. Lembrando que a palavra can pode ser o verbo poder, capacidade, e a palavra can também pode ser o substantivo lata. Quando tem um sujeito na frente, é verbo, he can. Quando tem um artigo na frente, com certeza é substantivo lata. 18ª, your car is your. Seu carro é seu. A frase parece meio doida, né? Mas é só para testar o seu conhecimento de adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Quando o seu ou sua, seus, suas, que a palavra your significa seu, sua, seus, suas, vem no começo ou no meio da frase, ela é your. Mas quando o seu, suas, seus, suas vem no fim da frase, é yours com S. Apesar de S, não significa que é plural, significa que é pronome, é o seu, suas, seus, suas de final de frase. A primeira não pode ser, então, na 18, porque your car is yours, sem S no último yours, que deveria ser yours. A segunda opção, the car is yours, corretíssima. O your de começo de frase, o seu, suas, seus, suas, your no começo da frase, e o seu, suas, seus, suas de final de frase, yours. E por último, errada logicamente, yours, cars are yours. Até cars are yours estava certo, mas yours no começo de uma frase não pode, teria que ser your sem S quando é começo ou meio de frase. Adjetivo possessivo, seu, suas, seus, suas, não pode ser com S. 19ª, can I drink? Com o I com I minúsculo, não pode. Né? O I é sempre maiúsculo, então a primeira opção, can I com a letra I minúscula está errada. A segunda opção, can I com I maiúsculo é a correta. E a última, can I drink? Ora, eu posso beber? Seria mais ou menos isso. Não pode colocar depois de um verbo modal um verbo no passado. Teria que ser um verbo no infinitivo. Eu posso beber. E uma característica dos modais é não levar to em alguns modais. Não leva to quando o infinitivo que vem junto do modal, ligado a ele de alguma maneira, como no caso aqui numa pergunta, invertido a posição do verbo em relação ao sujeito, mas o verbo teria que ser a frase teria que ser can I drink? Jamais botar um verbo no passado. E por último, a questão número 20, a 20ª questão. Está aqui, ó, I drinked, com ED, drinked,
passado do verbo to drink com ED. Depois, I drunk com U. E I drank com A, no lugar do I do verbo to drink. Bom, essa é para testar o conhecimento seu de verbos irregulares em inglês. O verbo to drink, que é o verbo beber, o passado dele é irregular e o passado é feito com A no lugar do I. Então a opção correta é a terceira. Não é drinked com ED, apesar de ser lógico colocar um ED para fazer passado no verbo, não é correto no caso do verbo to drink, porque o passado dele é drank, com D-R-A-N-K. E I drank com U significa eu bebido, é participo passado, então não tem possibilidade. Né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me perguntem na sala, porque a sua dúvida pode ajudar a esclarecer a dúvida de outros colegas. Ok? Até a próxima.